Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho. Pode deixar o seu like aí se você gostou do resultado do jogo de hoje. O Vascão saiu aí da zona de rebaixamento. E se tu não gostou, pode deixar o seu dislike aí, porque ficou com aquele gostinho de que dava pra mais, e dava mesmo. Cara, tô feliz não com o resultado, mas tô feliz com a mudança de postura e com a atuação do time do Vasco. Para resumir o que foi hoje o jogo, eu posso dizer o seguinte: temos um time. Como assim, Dieguinho? O Vasco hoje é um time mais compacto, é um time que sabe melhor o que fazer em campo e tem jogadores com confiança. Confiança. Foi nítido para mim que no segundo tempo o time arriou fisicamente. O Juninho estava fazendo até hora extra já pelo cansaço. O Cano acabou estourado, estava mortão já em campo. E alguns outros jogadores, por exemplo, como o Thales também e o Pikachu, deram uma arriada no segundo tempo. A questão física, o Melo vai acertar com o passar dos dias. Mas nós vimos um outro time. Vou falar principalmente do primeiro tempo. As 3 chances que o Vasco cria ali nos primeiros 20 minutos do jogo vem dos pés de quem? Thales Magno. O lançamento que ele dá pro Pikachu, Pikachu escora o Cano, dá um chute pra fora, tem uma enfiada de bola do Thales Magno ali pro Juninho, que ele bate em cima do goleiro, o goleiro abafou ele, e tem uma enfiada de bola do Thales pro Pikachu, que o Pikachu bate meio fraquinho e o goleiro faz uma bela defesa. Só aí eu citei 3 lances que saem do pé do Pikachu com 2 participações do 3 passes do Thales, com 2 participações de Iago Pikachu. O Pikachu foi o jogador que mais atuou com o Vanderlei Luxemburgo na sua passagem anterior. 36 jogos do Vanderlei, 34 jogos do Vanderlei no campeonato, 32 participações de Iago Pikachu, e ele foi o artilheiro do Vasco sob o comando do Luxemburgo no Brasileiro, tirando o período estadual, com 5 gols marcados, 5 gols de pênalti. Ele encheu o Pikachu de confiança e nós começamos a voltar a ver aquele Pikachu de 2018, 17, não vou nem colocar na conta de 2020, porque o Pikachu com o Luxemburgo jogava de lateral direito na última temporada. Mas começamos a ver aquele bom e velho Iago Pikachu. Tá faltando ainda aquele cara que dá o passe final, que dá aquela rasgada na zaga pro Pikachu fazer a diagonal. Ele sempre se apresentou muito fazendo a diagonal nas costas da zaga e chegando para finalizar, coisa que ele faz e muito bem. O meio-campo do Vasco era um meio-campo leve, era um meio-campo com mobilidade. Apesar do Léo Gil não ser um jogador veloz, é até um jogador pesado, mas ele se movimentava muito e tocava a bola de forma rápida. Tanto o Bruno Gomes quanto o Juninho jogavam aqui no 4-3-3, o Bruno Gomes como volante pela esquerda, o Juninho como volante pela direita e o Léo Gil mais adiantado como aquele engante, como se fala lá na Argentina, aquele meia de ligação. Mas os jogadores jogavam próximo e trocando de posição. Várias vezes o Juninho passava ali da linha do Bruno Gomes, ia mais à frente, o Léo Gil às vezes dava um passo atrás e esses 3 jogadores jogavam sempre se movimentando, um meio campo com muita movimentação que confundiu o Atlético Goianiense na primeira etapa. E vimos também o Léo Matos indo várias vezes na linha de fundo. Até brinquei lá no Twitter que o Léo Matos cruza mais do que cachorro de rua, né? Até fiz uma brincadeira mais na frente no Twitter, eu falei assim: se o Léo Matos parece um cachorro de rua, né, que cruza toda hora, o Henrique parece que é um cachorro de condomínio, né, castrado, né, fica só na dele ali, não passa do meio campo. Henrique, esse por sinal, que fez um golaço pra gente no final do jogo, tirou um gol dos caras em cima da linha quase ali e deu pra vibrar como um gol. Teve até um colega lá no Twitter lá que comentou no post lá, falou que o furimbó dele saiu do corpo e voltou naquele lance ali. Até retuitei e falei: mais alguém? Porra, foi sinistro aquele lance dos caras ali. Cara, o time jogou muito bem o primeiro tempo, propondo o jogo, indo pra cima dos caras. Óbvio, quando você propõe o jogo e você bota o seu time jogando com linha alta, você viu os zagueiros do Vasco já ali na faixa central do meio campo, quando você perde a bola,
dar alguns contra-ataques. O Fernando Miguel fez uma ótima defesa com o pé esquerdo, saiu cara a cara com o atacante ali do Atlético Goianiense e teve um outro chute do cara para fora ali que poderia ter sido gol. Temos que melhorar ali a questão do passe. O Bruno Gomes especialmente foi um jogador que errou passe demais. Passes perigosos ali na entrada da área, que resultaram em alguns contra-ataques. Mas o Bruno Gomes também era um jogador que roubou algumas bolas, estava protegendo a bola muito bem e dando mobilidade a esse meio campo do Vasco e ajudando na pegada. Sofreu bastante faltas ali na entrada da nossa área, que deu a possibilidade da gente respirar. O Vasco continua ainda com um problema grande nesse time, que é as bolas paradas. Aquele time do Vasco lá de 2015, 2014, que tinha 2015, né? Nenê batendo falta, ou escanteio, com o Rodrigo e Luan fazendo vários gols de cabeça. Não temos esse time hoje. O Vasco carece de um batedor de faltas e escanteios. O Léo Gil batendo falta e escanteio é um sofrimento. Teve um escanteio que ele bateu que fez a curva, inclusive, pelo lado de fora. O Léo Gil não tem esse pé calibrado. A gente até viu o DVD dele, várias faltas ali que ele bateu, escanteio que resultaram em gol. Até agora, desde a sua chegada no Vasco, a única assistência dele de bola parada foi o escanteio que ele bateu contra o Goiás. Gol do Léo Matos logo na sua estreia. Então precisamos também ver esse quesito. A questão é que quem seria esse homem nas bolas paradas no atual elenco do Vasco? Não vejo ninguém com essa capacidade. O Andrei até bate bem na bola, mas não vejo o Andrei como aquele homem de escanteio e bola parada. E na escalação, pelo menos hoje, do Luxemburgo, ele foi banco de reservas, então não dá nem para cobrar isso dele. Um jogador que bate um escanteio um pouquinho melhor é o Benítez. Mas, né, tá nesse imbróglio aí, volta, não volta, tá até bem próximo de voltar. Acredito eu que até semana que vem a negociação para um retorno do Benítez se concretiza, até porque o Vasco tem que recolocá-lo no bid até o dia 15 de janeiro. Então vamos aguardar aí. O Benítez é um jogador que nesse time de hoje poderia ter feito muita diferença. Aquele cara do passe final. Mas gostei, vi um avanço muito grande no time do Vasco. Agora, vindo para o segundo tempo, aí sim, viu o Atlético Goianiense propondo um pouco mais de jogo e vimos alguns jogadores do Vasco colocando a língua para fora. A gente precisa fazer um trabalho físico nesse time para o time poder aguentar essa intensidade nos dois tempos. No segundo tempo teve um jogador que me chamou a atenção demais. Leandro Castan fez um partidaço, jogou de terno, roubou várias bolas, saiu jogando, sofreu algumas faltas. Dele saíram 2 cartões amarelos para o time adversário, comandou novamente a zaga do Vasco. O Henrique do meio para frente quase não apoia, mas defensivamente roubou algumas bolas importantes, salvou um gol em cima da linha nos minutos finais. O Léo Matos foi muito bem, a linha de fundo atrás não deu muitos espaços, fez uma partida segura defensivamente também. E o Erley, que a gente tem até medo de elogiar o Erley, qualquer coisa a favor do Erley que você fala, você toma porrada, mas o Erley não fez um mau jogo. Inclusive, os jogos que o Erley fez com o próprio Sapinto e esse jogo hoje com o Vanderlei Luxemburgo, o Erley não jogou mal. Ele pode não ter feito um partidaço de encher os olhos, mas não jogou mal. O jogo contra o Sport, por exemplo, que o Vasco faz uma boa partida na Ilha do Retiro, o Erley foi titular e fez um bom jogo. Saiu com câimbras ali para a entrada do Jadson já no finalzinho do jogo. Do meio para frente, gostei muito da partida do Juninho. O Juninho ia tirando mais um coelhaço da cartola no segundo tempo, driblou 2, foi na linha de fundo, meteu o passe para trás, o zagueiro acabou cortando ali. Faltou o Vasco caprichar nesse passe final e algumas finalizações da gente, que teve uma noite inspirada aí do goleiro Giano. Foi também uma finalização, meu Deus, que coisa extraordinária, mas teve algumas defesas ali. Se o goleiro é um pouquinho mais fraco ou se ele não está numa noite muito ligada, a gente poderia ter aberto o placar. Fernando Miguel fez uma partida segura, fez pelo menos 2 boas defesas, né, pra gente que segurou ali o 0 no placar a nosso favor. E também do meio para frente aí, como eu disse, Bruno Gomes fez uma boa partida, apesar de errar alguns passes bobos ali. O Juninho tem que melhorar a questão física, mas foi um jogador que se movimentou demais. O Léo Gil fez uma partida boa, mas tem que melhorar essa questão da bola parada. O Thales no primeiro tempo, ótimo jogo, jogador extremamente confiante, indo para cima, tentando as jogadas desequilibrantes, vai ganhando confiança jogo após jogo, e conforme ele vai acertando as jogadas, a sua confiança vai voltando. Viu o Thales voltando algumas
vezes para recompor e não desistindo nas jogadas. O Cano finalizou 3 vezes no primeiro tempo. É algo raro, né? O Cano às vezes finaliza nesse atual time do Vasco nessa temporada. Uma, no máximo, 2 vezes por jogo. E se tivesse um pouquinho mais inspirado hoje, não que tenha aparecido uma grande oportunidade para ele, a gente poderia até ter aberto o placar. Foi um bom ensaio esse primeiro jogo, deu uma grande confiança para a torcida do Vasco, deu gosto, cara, apesar de ter sido um 0-0, deu prazer assistir o time do Vasco hoje. Foi um time vibrante, um time guerreiro, um time propondo o jogo, assim como diz a história, né, e a tradição do Vasco. Apesar do Vasco nem sempre nos últimos anos ter montado bons times, a gente gosta de ver o time do Vasco jogando para frente. O Vasco ainda odeia ver o time do Vasco com a bunda sentada lá atrás e jogando no contra-ataque como um time pequeno. Para um primeiro jogo, foi ótimo. O Vanderlei teve menos de uma semana, se considerar algumas folgas, a própria viagem para Goiânia, né, na última sexta-feira, e nós vimos uma diferença absurda. E tá provado por A mais B aí que o Juninho não tem como ficar no banco de reservas desse time. Ricardo Graça não jogou, foi cortado nos minutos finais ali porque se sentiu mal. Teve umas dores ali abdominais e voltou ao Rio de Janeiro e vai fazer exames aqui, né, no estado carioca. Qualquer novidade a respeito do próprio Ricardo Graça eu trago para vocês. Por esse motivo, o Wesley acabou ganhando a vaga de titular. É isso, galera. Pelo menos aí com esse 0-0 saímos da zona de rebaixamento e o Vascão tá firme e forte aí na sua jornada para fazer um reta final de campeonato tranquila. É agora fazer o dever de casa contra o Botafogo e Curitiba em casa, a gente poder dar uma respirada e subir na tabela. É isso, quero te ouvir o que você achou dessa partida, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento em volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!